Salve, meu povo! Para começar a videoaula desta semana, eu queria ler um trecho de um livro escrito por Milan Kundera, que diz exatamente o seguinte: para liquidar os povos, começa-se por lhes tirar a memória. Destroem-se seus livros, sua cultura, sua história. E uma outra pessoa lhes escreve outros livros, lhes dá outra cultura e lhes inventa uma outra história. Milan Kundera. Todos acompanharam nos noticiários e nas redes sociais a repercussão do incêndio que destruiu o Museu Nacional no Rio de Janeiro. Para quem não sabe, o museu era um dos maiores da América Latina. Situado num palacete que serviu de residência para a família real durante o período do Império, o museu abrigava cerca de 20 milhões de peças, dentre elas o meteorito chamado Bendegó, fósseis de dinossauros encontrados aqui no Brasil, uma coleção de itens do Egito, múmias não só do Egito como também de sociedades pré-colombianas, acervos enormes de minerais, plantas, animais, insetos. Havia lá também peças de cerâmica dos povos indígenas que habitaram a Amazônia durante nossa pré-história. E havia lá também o famoso crânio de Luzia, o fóssil mais antigo de um ser humano encontrado aqui na América. Ao que tudo indica, cerca de 90% dessas peças foram destruídos, causando danos irreparáveis aos estudos de arqueologia, história, botânica, mineralogia, antropologia. Não por acaso muita gente afirma que o incêndio no museu era uma tragédia anunciada. Isso porque o prédio e suas instalações estão abandonados desde pelo menos a década de 1970. De 2013 para cá, para vocês terem uma ideia, o orçamento anual do museu, que já era minguado, girava em torno de R$500 mil, caiu para cerca de R$100 mil neste ano. O mais curioso é que antes mesmo das chamas se apagarem, políticos de todos os lados iniciaram uma guerra de acusações, tentando jogar a culpa pela tragédia nas costas de seus adversários, buscando lavar as próprias mãos e eximir-se de qualquer responsabilidade. No entanto, sabemos que uma sucessão de erros graves vem se desenrolando há décadas e nenhuma providência foi tomada em tempo. Para começar, o próprio prédio em que se encontrava o museu era inadequado. O palacete foi construído há mais de 200 anos para ser uma residência, não um museu. Boa parte da construção foi feita de madeira, material fácil de pegar fogo. Muitas das salas estavam tomadas por cupins, que faziam com que a madeira apodrecesse. Muitos animais mortos que lá eram estudados estavam conservados em formol e álcool, substâncias altamente inflamáveis. Não havia uma estrutura antifogo no prédio e os hidrantes não funcionaram de maneira satisfatória. As instalações elétricas também eram muito antigas e precisavam de reparos há anos. Agora, todas essas carências materiais, é importante lembrar, não foram a causa da tragédia. Na realidade, essas carências todas foram a consequência de décadas de descaso em relação ao museu. O que fica evidente, claro, cada vez mais é a inversão de prioridades do poder público em relação às políticas voltadas para a cultura e a ciência. Nos últimos anos, mais de 30 bilhões de reais foram gastos nas construções e reformas para o Brasil sediar a Copa. Os incentivos fiscais da Lei Rouanet privilegiam espetáculos altamente lucrativos, em vez de serem direcionados às áreas que realmente carecem de recursos. Nos últimos anos também, inúmeros museus menos importantes foram construídos em todo o país, enquanto o Museu Nacional, de importância não só aqui para o Brasil, como para o mundo de uma forma geral, ficou apodrecendo. Só para vocês terem uma ideia, a ONG Contas Abertas fez uma comparação interessante.
Segundo a ONG, o que se gasta anualmente para lavar 83 carros oficiais da Câmara é mais do que 5 vezes superior ao que foi destinado ao museu neste ano de 2018. Ou seja, gastamos mais lavando carros de deputados do que preservando aquele importantíssimo museu. Diante de todos esses dados, fica mais do que claro o descaso das autoridades em relação ao nosso patrimônio histórico, cultural e científico. Não por acaso, muitos cientistas que realizaram suas pesquisas no museu afirmam que não se tratava de saber se a tragédia aconteceria ou não. Tratava-se apenas de saber quando ela ocorreria. No entanto, a questão que deve ser levantada é a seguinte: por que é tão importante preservar nosso patrimônio histórico, científico e cultural? Afinal de contas, para que servem aquelas peças todas que estavam lá preservadas dentro do museu? No que se refere aos objetos da cultura material encontrados em sítios arqueológicos, eles são importantes porque revelam a história de um povo e a identidade de uma região. E, em última instância, esses objetos revelam também a identidade de uma nação. Todo projeto de construção nacional necessita do resgate do passado de seu povo. Todo projeto de construção nacional requer a busca de uma unidade dentro da pluralidade. Toda nação digna do nome se desenvolve calcada, baseada em fundamentos culturais humanísticos. E os objetos da cultura material de um povo que viveu no passado servem como referência no processo de constituição civilizacional que uma sociedade busca para si. Ou seja, sem cultura, sem história, não existe projeto de nação minimamente sustentável. Ainda mais em um século como o nosso, em que a circulação de informações é enorme e tudo que é sólido se dissolve. Portanto, um povo que não possui passado jamais construirá um futuro decente. É o estudo do passado que promove, que incentiva a criação de uma identidade baseada no plural, no diverso, na alteridade, naquilo que é diferente. Agora, para que servia aquele monte de plantas, insetos e animais mortos conservados em formol? Cada nova espécie de animal ou planta catalogada em um museu serve como referência para o estudo de novas espécies. Cada fóssil preservado ajuda na análise, no estudo de nossa biodiversidade. A perda de um fóssil compromete as novas pesquisas científicas e a própria análise das mudanças na escala da evolução das espécies e na impossibilidade de estudar as mudanças que ocorrem na biodiversidade, comprometemos a própria adoção de medidas que visem a manutenção das espécies atuais. Portanto, resumindo, galera, o incêndio no Museu Nacional apagou boa parte de nosso passado e por isso mesmo inviabilizou a construção de um futuro minimamente sustentável para o nosso país. Foi, de fato, uma catástrofe de danos irreparáveis para a construção de um projeto nacional minimamente viável. A mistura de dor e ódio no coração de todo aquele que valoriza o patrimônio e a ciência é inevitável. Com grande tristeza, eu me despeço de vocês. Um grande beijo.